Finalmente o nosso primeiro podcast, esse é o Ponto D, eu sou a Débora Ibrahim e aqui a gente vai discutir assuntos polêmicos, vai provar pra você que ser mulher é muito mais fácil do que você imagina. Vem comigo e hoje a nossa primeira entrevistada, orgulho de tê-la aqui comigo, Alir Terra, linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, minha amiga e uma pessoa que eu me espelho muito. Mulher, você é... Pra mim, você é, assim, exemplo de vida, juro por Deus. Eu não tô rasgando cedo, eu tô sendo bem sincera. Eu adoro. Ali, gente, falando muito rapidamente sobre o currículo dela, eu vou resumir e, assim, duas coisas maravilhosas. Primeiro, ela foi 10 anos diretora-geral do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Mato Grosso do Sul. E não bastando, hoje ela é a primeira presidente mulher da Santa Casa. Tudo bom? Tudo bem. Primeira mulher diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Caramba, essa mulher... Gente, vocês não estão entendendo. Alir, me fala uma coisa. Antes de tudo, assim, o desafio tá grande? Tudo na vida é desafio. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Tudo é questão de escolhas. Verdade. Se você quer fazer escolhas, então você vai fazer escolhas. É uma escolha e também uma missão. E também só fica difícil se a gente faz ser difícil, né? Se não é aprendizado. Eu sempre, o meu conceito de dificuldade, ele é diferente, talvez, das outras pessoas. Sim. A dificuldade, ela é aquilo que você não conhece. Então, você tem que procurar conhecer. A partir do momento que você conhece, a dificuldade some. E vira oportunidade. E vira oportunidade. E também tem um componente, que é o componente paralisante, que chama o medo. Eu não sou muito medrosa. Você é que nem eu, você é bem aguerrida. Você vai, né? Você vai. Vai com medo mesmo, assim, né? Porque o medo você tem que superar ele. Tem. Porque se ele te paralisa, é porque você não superou. E aí você não consegue avançar, então você nem descobre aquilo que tinha para você ver. Você acha que o medo está ligado à falta de conhecimento? Ou é uma coisa só de personalidade? Não. O medo é eu não querer conhecer o novo. Eu prefiro me acomodar. Tá. Eu me acomodo. Aí eu fico com aquilo que eu já tenho, porque eu tenho segurança. Aham. Então, eu não quero passar pelo processo do novo. A minha zona de conforto tá bom assim? É questão de zona de conforto. Eu vou sair da minha caixa, vou ficar aqui. Vou ficar aqui na minha caixinha, tá ótimo aqui. Para que eu vou ficar arriscando? Então, e se não der certo? Que pessoa chata. Assim. Aí eu vou estar me preocupando com o pensamento do outro em relação à minha atitude. E a minha atitude só diz respeito a mim, desde que eu esteja dentro de um conceito moral e social que não agrida as outras pessoas. É bem isso mesmo. Então isso. Para alguns é fácil, para outros não tanto. Eu acho que eu prefiro sair da minha zona de conforto. Prefiro trabalhar fora da caixa. Eu me sinto mais confortável fora da zona de conforto. Acho que é questão de personalidade, né? Eu também sou assim. Eu me sinto. Eu acho que eu sou assim. Eu sou uma pessoa calma internamente. Né? Internamente eu sou calma, mas quem me vê externamente acha que eu sou uma pessoa extremamente agitada. Não é que eu sou agitada, é que eu penso muito rápido e eu não gosto de perder tempo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que durmo 4 horas. Para mim tá de boa. E é o suficiente? Eu me sinto ótima. Porque eu fico pensando assim, se eu durmo 1 hora, eu falo, cara, dormi 1 hora, quanta coisa eu perdi. Vou deixar para dormir a hora que eu morrer. Você acorda que hora você acorda? Meu filho fala que eu não acordo, eu estrelo. Você levanta aqui. Aí lá em casa, às 5h30 da manhã, o povo já tá a milhão, né? Às vezes eu levanto todo dia 10:45. 10:05? Aí você vai fazer ginástica. 6 horas eu já estou voltando do parque, já rezei meu terço. Ai, que delícia, Ali. Que delícia. Aí já estou tomando meu banho. Quando é antes das 7 ou 7 horas, eu já estou indo para Santa Casa. E não tem jeito, né? As pessoas de sucesso, elas são disciplinadas. Acho que a disciplina e sucesso, elas... Eu acho não, eu tenho certeza. Disciplina e sucesso são
inerentes, elas andam juntas. Não é disciplina e foco? Foco e disciplina levam ao sucesso. Exatamente. Né? Disciplina e foco levam ao sucesso. Tanto o foco quanto a disciplina são inerentes ao sucesso. Não dá para você ter sucesso em alguma coisa se você não tiver disciplina. E toda pessoa disciplinada é focada. Então, mas essa questão, assim, a disciplina é uma repetição, né? Aham. Só que você, para não ter sucesso, você também passa pela repetição. É porque daí você tem que fazer muitas vezes a mesma coisa de forma incorreta para você chegar ao insucesso. Da mesma forma, você tem que fazer muitas vezes a mesma coisa de forma correta para chegar ao sucesso. Que é onde você tem o foco. Exatamente. Né? Porque o foco te dá a diretriz do caminho que você... Aí você vai falar sobre metas, né? Mas aí você vai fazer a subdivisão. Mas esse é o essencial para que você consiga caminhar e não olhe a banda passar, mas toque na banda. Observa a banda passar. Estou só observando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teus pais, qual a influência... A gente vê em você que você tem um carinho enorme. Eu que te conheço um pouco mais, você tem um carinho enorme pelo teu pai. Assim como eu tenho pelo meu. Meu pai foi, assim, uma pessoa assim, que me deu um direcionamento de forma um pouco silenciosa, pelo fato de ser militar, entendeu? Mas ele me deu um direcionamento da vida muito forte, muito firme, muito profundo, entendeu? Com muita sabedoria. Teu pai falava uma frase para você que eu acho interessantíssima. Qual era? Problemas não existem para serem discutidos, mas resolvidos. E a história da água? Meu pai dizia assim, quando a gente chegava contando assim, querendo reclamar, né? Toda criança passa por isso, o adolescente, né? Aí ele olhava pra gente e dizia assim, seja água. Ela pode contornar um morro, mas uma hora o morro cai. Seja água, mulher. Preste atenção. Seja água. Gente, eu vou ser água. Toda vez agora que eu encarar qualquer desafio, eu vou olhar. Eu vou visualizar a água e vou ser água. Mas é verdade, né? A gente perde muito tempo com coisas que não precisava perder tempo. É que nós gostamos de criar resistência para aquilo que nós não queremos. E a resistência, ela não leva em lugar algum, porque se o outro... ele já tem uma ideia pré-concebida dentro dele, você não vai mudar o outro. A pessoa que eu vou conseguir mudar e com muita dificuldade sou eu mesma. Então, não adianta eu querer que o outro entenda aquilo que tem dentro de mim. O que você acha do teu aprendizado de vida, onde você chegou? Você observa que as mulheres hoje... principalmente as mais novas que nós, que elas estão mais vazias, mais perdidas, mais... eu gosto de... Vou ser clara. Elas são muito mimizentas, está tudo muito... Como eu posso falar ali? Me ajuda. Elas são muito frágeis. Olha, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. O que você acha? Porque eu, sinceramente, é o que eu percebo. Assim, eu vejo muitas mulheres frágeis demais e vitimistas demais para o mundo que está aí, que não está fácil. O que acontece é o seguinte, a mulher, ela queria independência. Né? Ela queria independência. Ela conseguiu essa independência. Né? E ser independente dói. Crescer dói, né? Crescer dói, porque quando você é independente, aí você não tem mais a muleta, né? E aí, o que acontece? O homem não estava preparado para conviver com essa mulher independente. E aí, ela se sente assim, a fragilidade, ela quer aquele carinho, aquela proteção. E aí, o homem não consegue, muitas vezes, entender essa questão. Porque ele vê uma pessoa independente, forte, capaz de seguir o seu caminho e resolver a sua vida. E o homem antigo, não. Ele era aquele protetor. Então, vive essa dualidade. Eu quero isso, mas eu quero aquilo. E aí, eu não me contento com isso. E o homem ficou assustado, entendeu? Então,
É preciso, eu acho. Eu tenho certeza. Pois é, eu não sei, eu acho que, a meu ver, o homem está muito mais assustado com a maneira como alguns movimentos têm colocado esses homens. Que homem não presta, que homem é isso. A gente assiste uns vídeos de autoajuda que passam nas mídias sociais e é sempre assim, se ele não te ligou, não procura mais. Se ele não sei o quê, não existe mais o meio termo da situação. Por que eu não posso ser uma mulher independente e, ao mesmo tempo, carente do meu marido? Homem, né? Mas acontece que é justamente isso que eu te falei. A mulher quer ser independente e o homem não está conseguindo trabalhar com isso. Que porque você é capaz de tocar a sua vida profissional, aí há uma confusão em relação à dependência sentimental. Mais dele por ela do que dela por ele? Você acha? Eu acho que isso acontece dos dois lados. Há uma confusão muito grande, porque a mulher que é independente, ela fala, não preciso de ninguém. Não é assim a vida. Então, é isso que eu tô falando. Entendeu? E aí o homem também entende, mas ela pode, então ela não precisa do meu cuidado. É isso então, que eu tô essa falando. confusão, entendeu? O problema está mais no sentimental, entendeu? Da forma de lidar com esse sentimento no dia a dia, até do que... Na verdade, como eu te falei, eu acho que você concorda comigo, falta um equilíbrio para isso tudo. Eu posso ser independente, mas isso não quer dizer que eu não vá deixar de ser a esposa, que eu não vou deixar de ser namorada. Tudo isso é um equilíbrio. Só que parece que as mulheres elas estão se perdendo no meio de eu não consigo ser. Eu não suporto mais nada. Os casamentos estão se desfazendo de um jeito que você fala, mas menina, você vai se separar do cara porque ele não tira uma xícara da mesa? Então, mas acontece que não é a questão da xícara da mesa, né? Não. A questão agora é que os dois trabalham fora. Exato. E aí o que acontece? O homem... Ele não foi talhado desde pequenininho para ele ser o cuidador nessas condições da mulher. E aí ela chega cansada e basta só aquilo ali, não é a xícara da mesa, não é o chão molhado, não é nada disso. Eu acho que é mais assim a questão assim de não conseguir lidar um com o outro, com uma vida incomum, onde dois têm responsabilidades fora do lar e que quando voltam para o lar... Não se divide tudo isso. Deveria dividir, eles não conseguem dividir. Olha, sabe como é que eu vejo? Eu tô casada há 17 anos, né? E o meu casamento, claro, tem altos e baixos, como qualquer casamento. Mas, assim, eu paro muito para pensar a respeito disso, de como levar o meu relacionamento nesse ponto. E às vezes eu acho que tem certas brigas que não merecem ser compradas. Então, assim, não adianta. Meu marido deixa a xícara. E várias vezes eu já vi, eu falo, Og, tira a xícara e põe na pia. Só que ao mesmo tempo eu começo a prestar atenção e falo, cara, se você tem que conhecer muito bem o outro para entender o que está acontecendo. O meu marido acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já acorda trabalhando. Às vezes eu vejo o celular dele 6 horas, ele já está com o sócio dele. E uma vez ele me falou isso. Então você tem que prestar muita atenção no outro. Cada ser humano é de um jeito. E ele falou, eu não sei o que eu comentei com ele. Eu falei, você não presta atenção em mim de manhã? Ele falou, Débora, eu estou trabalhando. E não era nem 7 horas da manhã. Então, às vezes, eu sei que ele não tirou aquela xícara da mesa porque ele não se lembrou mesmo. Ele não se lembrou porque ele já está com a cabeça no trabalho. Tem horas que, quando eu vejo que ele está mais relaxado, eu falo, Og, volta aqui e tira essa xícara da mesa. Porque nós não temos funcionário, é eu e ele. Mas isso, eu não posso permitir que esse seja um contexto diário, porque eu sei que tem horas que ele está com a cabeça preocupado com... Se tiver conta atrasada, você esquece meu marido, porque ele não sabe nem que eu estou na frente dele. Então, se eu não tivesse... eu tenho que conhecer o homem que está comigo. E eu acho que é isso que falta, Mas sabe? será que as pessoas têm tempo para conhecer o outro? Então, fica sozinha. Se você casa... É bem cômodo, viu? Porque eu vivo sozinha, é bem cômodo. Eu fui casada há 26 anos. É cômodo. E hoje eu vejo que ficar sozinha é muito bom.
E Eu não vou discordar de você, porque, desculpa aí, marido, mas não dá para discordar, porque tem hora que ficar sozinha é muito bom. Você cuida de você, as coisas estão todas no lugar, você sai a hora que você quer, você chega a hora que você quer, você se dedica para o teu trabalho tanto que você não tem cobrança. Então, viver a dois é um pouco de renúncia. Então, tem que estar preparado para essa renúncia. Tem, e eu acho que falta isso, porque eu percebo que as mulheres, falta a elas maturidade para entender a si mesma, quem dirá o outro. Mas eu não aconselho que ninguém se separe. Não. Muito pelo contrário. Quem está casado tem que continuar casado. Eu tenho muitas pessoas casadas que já vieram perguntar para mim, se eu separasse, falei, não faça isso. Porque o outro, ele é importante, mas mais importante que o outro é a unidade da família. A unidade da família é muito difícil você perder. Olha, eu sei. É como se você falisse naquele teu propósito de ter um núcleo familiar e depois ele se desfaz. Não adianta falar que não. Então, eu não aconselho ninguém, mas já que eu estou sozinha, então aí tá bom, né? Você sabe que você fala de família, eu não tive uma família estruturada, assim. Minha mãe me teve aos 23 anos, mãe solteira, eu fui criada pelos meus avós. Não foi nada fácil, porque era uma família bem de conceito machista, então eles sempre olharam para mim como essa vai dar errado. Essa daí vai dar errado. A vida inteira foi assim. Nada do que eu fiz foi por mérito meu. Até no dia que eu conheci meu marido, a minha tia perguntou para minha avó o que ele viu nela. Então, para mim, tudo na minha família sempre foi assim. Isso nunca me fez mal. Nunca, ao contrário, me fez a mulher que eu sou hoje. Vou parar de bater na mesa, que meu marido já me chamou a atenção. Mas até perdi o raciocínio, porque eu comecei a falar de família. Esqueci o que eu estava falando, a questão mulher. é a seguinte, você estava falando a respeito de as adversidades me fazem fraca ou me faz forte. Então, Exato. As adversidades fez você quem você é hoje. E a gente percebe que muitas mulheres, elas... Lembrei, falando de família, o meu pai verdadeiro, das poucas vezes que nos encontramos, ele me disse uma frase que reflete bem o que você está falando. Ele disse assim para mim, Débora, tem uma grande diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho. Foi a única coisa que ele falou na vida inteira para mim que fez sentido, porque o resto, eu larguei tudo no lixo. Mas essa frase, e por incrível que pareça, porque ele não morreu, uma pessoa muito inteligente, mas essa frase ficou guardada. E é verdade, você não precisa ter alguém do seu lado. E falta isso nas mulheres. Você sabe por quê? Eu acho que eu tenho certeza, eu sou feliz no meu casamento porque eu aprendi a ser feliz comigo mesma antes de conhecer meu marido. Isso é essencial. O que acontece? Muitas vezes, durante o caminhar da vida, as pessoas perguntam, onde foi que eu me perdi? Uhum. Aonde foi que nós nos perdemos? Nós nos perdemos. Foi exatamente no ponto onde que eu coloco a responsabilidade da minha felicidade nas costas do outro. Exato. Aí, quando eu acho que o outro não fez determinada coisa para dar certo para mim, se o outro tivesse assim, teria acontecido aquilo... O que ele vai fazer? Ele vai procurar em outra pessoa um complemento que só pode estar dentro dela mesma. E aí ela se sente vazia e ela nunca vai ser feliz. Aí vem o vazio e aí vem a troca. Hoje eu caso com um, amanhã eu caso com outro, depois eu caso com outro, depois eu caso com outro, depois eu caso com outro, e acaba não dando certo. Então, por conta dessa situação, eu acho que foi por isso que eu... Não é questão que eu me basto, entendeu? Não é bem isso. Mas estou bem. Mas você está bem consigo mesma, né? Estou bem. Eu sempre eu digo isso. É exatamente isso, Alírio. Você é a personificação desse meu pensamento. Eu me basto. Eu sou feliz comigo mesma. Eu sou feliz. Não é que eu estou feliz. Eu sou feliz. E quem quiser vir comigo, ou vir para mim, que me traga mais felicidade. Eu vou te contar uma coisa bem interessante da minha vida. Eu sou colecionadora de xícaras. Mentira. Já sei que eu vou te dar de presente. Eu tenho mais de 100 xícaras. Antigas. Então, por todo lugar do mundo que eu viajo, eu sou bem viajadora. E eu trago xícara
E mesmo quando eu acho uma muito diferente, em qualquer lugar que eu passo, eu compro. E quando eu recebo alguém, eu coloco a minha coleção de xícara para usar. Ai, que né? adoro. E isso é uma forma de... é o meu exterior de viver o momento, de preencher o momento. Então, as pessoas, eu vejo assim, elas esperam oportunidades para viver. Então, por isso que vem o vazio, porque não ocupa o espaço que existe em torno dela. Ela fica esperando sempre acontecer uma grandiosa coisa para tomar uma atitude. Eu não, eu vivo o momento, é aquele momento. Se eu vou receber, por exemplo, o meu neto lá em casa, eu compro uma pizza, eu arrumo para nós dois, isso aconteceu agora, eu e o João Pedro. Vó, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, eu dou o meu melhor. Mas não o meu melhor pelo outro, o meu melhor para eu me sentir bem, para preencher aquele momento, não deixar ele vazio. Mas isso é perfeito. Então, eu uso tudo aquilo que me pertence hoje. Certo. Porque eu vou morrer, não vai levar nada daqui. Então, aquelas pessoas ganham aquela louça linda, maravilhosa, fica aquela louça a vida inteira dentro do armário. Eu uso tudo que eu tenho. Aí uso o dia que a visita vem. Ai, não, eu uso tudo. Aí eu falo assim, que a visita aproveita o que eu tenho, porque eu trabalho para mim, eu não trabalho para visita. Pois é. A gente tem que usar o que é nosso. Eu acho que eu também gosto. Eu acho que tem que estar sempre uma mesa bonita. Às vezes as pessoas chegam lá em casa e falam, eu não te convido na minha casa porque eu tenho vergonha, você sempre recebe tão bem. Eu fico calada, mas o meu pensamento diz o seguinte, cada um dá o que tem. Eu tenho que gostar de mim para depois gostar do outro. Exato. Vamos falar de carreira? É sempre bom, né? É bom, né? Pelo menos inspira as outras, né? Pois é isso que eu quero. Eu quero que você me ajude a inspirar, porque eu sinceramente, eu não sei o teu pensamento a respeito do que acontece no lance do feminismo, que é uma palavra que eu não gosto. Na verdade, eu não gosto do movimento feminista. A mulher ser feminista, eu entendo quando ela diz para mim assim, direitos iguais, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, a gente tem... Eu concordo com tudo isso que se fala. Eu não gosto do movimento feminista quando ele vitimiza a mulher ou quando ele descriminaliza, ou melhor, criminaliza o homem. Coloca o homem como um ser que não presta, a mulher como um ser superior. Eu não gosto disso. E partindo desse princípio, o que eu percebo é que essa vitimização da cota, de que mulheres têm que ter não sei quantas vagas na política e não sei aonde, ao meu ver, eu acho que tem lugar para todo mundo que é capaz de chegar àquele lugar. Existe o machismo, existe um monte de coisa, mas é só olhar para você ali. Eu tenho certeza que você chegou onde você chegou, passando por todos esses obstáculos, porque em nenhum momento esse tipo de pensamento feminista chegou perto de você. Aquela que a gente conversou uma vez, só me ofende se eu permitir, só me derruba se eu permitir. E eu acho que um dos motivos que eu criei esse podcast é exatamente isso, para que as mulheres entendam que elas são o que elas quiserem, se elas quiserem, e se elas correrem atrás e estiverem dispostas a levar o preço, que não é barato, a porrada que se leva para chegar lá. Será que eu corri atrás? Você acha que não? Eu acho que não, porque eu fui atleta. Eu fui velocista. Entendidos entenderão. Eu fui velocista de 100 e 200 metros. E eu vejo assim, o atletismo ou qualquer área do esporte, ele nos ensina que nós somos nós por nós mesmos e a gente nunca vai competir com o outro. Só com a gente mesmo. É só com a gente. Eu tenho sempre que aumentar a minha performance. Sempre. Sempre. Ela tem que ser melhorada, 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 porque eu não vou vencer o outro. Jamais. Vencer o outro é o segundo ponto, mas eu preciso vencer o meu limite. Exato. Eu tenho que ampliar. O meu pai também foi velocista, ele foi campeão de tiro, ele era músico.
Foi da aviação. A aviação não é fácil. Ele era mecânico de avião. Mas ele me ensinou uma coisa muito importante. Primeiro que eu nem sei por que eu virei atleta, porque, sei lá, acho que estava no sangue isso, né? Mas quando eu fui correr 100 metros, meu pai não foi me assistir, eu fui sozinha. Mas, e por que eu... Sei lá, eu acho que convivência, a forma de ver... Eu treinava com os meninos. Eu não ia correr com os meninos. Eu tinha que correr, era meninos e meninas. E eu treinava com os meninos, porque até hoje eu nem sei por quê. Aí, quando eu ia correr... ia disputar, que era ali no Belmar Fidalgo, eu sou antiga, né? Que tinha os jogos estudantis, às vezes tinha as escolas do Mato Grosso, tudo. Eu já tinha torcida organizada. Que delícia! Porque eu corria... tinha 12 anos, 11 anos. Eu era velocista e ninguém ganhava de mim nos 100 metros. Eu treinava com homem e ia correr com mulher. Gente, a única vez que eu fui correr na minha vida, você falou isso agora, eu me lembrei. Eu fui correr, aquele que você passa o bastão. O bastão, pergunta se eu cheguei. Eu sempre fui muito comprida. Então, minhas pernas muito compridas. Na hora que ela me passou o bastão, eu dei 3 passos, pá, no chão. Imagina, eu estudava numa escola gigantesca, um monte de gente olhando. Eu tive 2 escolhas ali. Ou eu superava a minha vergonha, engolia ela, esquecia. Ou eu me traumatizava pro resto da vida. Óbvio que eu, graças a Deus, fiz a primeira opção desde pequena. Mas eu não tive... a única experiência. Então, e eu aprendi, por isso que eu estou falando, essa questão de correr atrás. Então, você corre para você. Você corre em direção ao seu objetivo. Exato. Que é chegar na marca antes de todos os outros. Só que você não vai poder se medir com o outro. Você se prepara por você. Exato. Entendeu? Por você. Eu fiz isso, e quando eu fui, a primeira vez que eu fui correr 200 metros, eu corri a primeira vez, meu pai estava lá, mas eu já tinha reprovado a 6ª série, né? Porque ficava no atletismo. E reprovei porque o professor de matemática também odiava. Naquela época, o esporte não era incentivado como é hoje. E quando eu fui correr os 200 metros, meu pai foi. E ele já sabia a minha marca. Eu tinha uma boa marca. E ele disse assim, você é de tiro. Olha que hoje em dia não se fala mais isso. Explica o que é isso, que eu não sei. Você é de tiro, você é de correr distâncias curtas. Tá. E com muita velocidade. Entendi. Então, você vai correr em segundo lugar até os 100 metros. Você vai correr 200. Você vai correr atrás do primeiro lugar. Eu falei, mas pai, eu não posso. Ele falou, você vai fazer o que eu estou falando, se você quiser ganhar. Eu vou ficar num lugar estratégico, você não se preocupa, você olha, a hora que eu abaixar o braço, você pode dar o seu tiro. Você conseguiu correr e olhar para o seu pai? No começo não, mas depois virava ali na curva, entendeu? E eu já sabia mais ou menos onde começava a curva dos 100 metros. Eu dei uma olhada, ele abaixou o braço e eu dei o tiro. A minha distância foi... Ninguém chegou com uma distância tão grande, deve ter dado mais de 25 metros do segundo colocado, e o segundo colocado estava na minha frente. Então, a vida é feita de estratégia. De planejamento. E planejamento. Então, hoje eu olho lá atrás, você tem que ter foco, você tem que ter estratégia, você tem que planejar para você chegar no seu objetivo, né? Eu já sabia que seria a última vez que eu iria correr. Por quê? Porque eu tinha reprovado a 6ª série. E eu não queria isso para mim. Você está vendo? Essa né? é a diferença. Eu não queria isso para mim. E foi muito interessante. Até hoje, quando eu recebi a medalha do professor Alcídio Pimentel, e ele chamou meu pai, eles foram militares juntos, e ele era o diretor do Colégio Oswaldo Cruz, eu estudei a vida inteira no Oswaldo Cruz. E ele entregou a medalha para o meu pai me entregar a medalha. Foi muito legal, eu nunca vou esquecer isso, acho que foi uma coisa que marcou minha vida. O meu pai colocou aquela medalha dourada de primeiro lugar. Claro, eu sempre tirava em primeiro lugar nessa modalidade, colocou no bolso e me deu a medalha dele em ouro, que ele ganhou no Exército,
quando ele foi campeão do pentátono. E que ele ganhou essa medalha em ouro, eu tenho ela até hoje, entendeu? Foi a medalha que ele me entregou. Mas foi muito legal tudo, mas eu parei de correr ali. E aí as pessoas hoje me perguntam assim, nossa, mas como que você se sentiu? Eu não me lembro do sentimento, mas eu me lembro que quando o Pelé não quis jogar a Copa de 74... Eu nasci em 75 anos Pois depois. mas eu era criança em 74 e eu me lembro bem disso. Todo mundo falava que ele tinha que jogar. E aí eu perguntei assim, pai, por que ele saiu? Ele falou, porque ele é inteligente. Eu falei, mas ele é inteligente, por que ele não foi jogar? Ele falou assim, ele saiu enquanto ele era campeão. Se o Brasil não ganhar, ele não vai ser lembrado como o tricampeão. Eu nunca esqueci isso. Eu era bem pequena, mas eu nunca esqueci isso. Então, eu entendo que quando você desenvolve uma atividade, você sai dela por você, não quando os outros querem que você saia. Porque aí é porque você venceu. Seria muito você legal já tá vencido. Se outras pessoas, se outras então, mulheres você tem que entendessem isso. Exato. E isso é uma coisa, essa é uma dor que eu tenho em relação... Bom, eu não posso sentir dor pelos outros, mas eu sinto, a gente se compadece. Eu vejo que é o que falta. Por isso que eu trouxe você aqui e eu quero trazer mulheres iguais a você, para que outras mulheres entendam que só basta elas quererem, sabe? E às vezes alguém vai olhar agora e vai dizer, mas ali teve um pai, um exemplo de pai, família. Eu não tive nada disso. Assim, eu me agarrei na imagem paterna do meu avô para que eu tivesse uma imagem, um líder para me agarrar e aprender com aquilo ali. Então, mas acontece que a tua educação, e antigamente... Era diferente. Não era terceirizada. Exato. Hoje os pais terceirizam o filho para a televisão, para o celular, para a escola, né? Então, o que acontece? Acontece que depois as pessoas perdem a referência. Se você desmanchar a referência, é difícil eu falar isso, mas fale. Assim, não tem jeito de você não entrar na parte espiritual. Né? Eu sou cristã e congrego na Igreja Católica. E a Igreja Católica, a família é um plano de Deus, não é um plano do homem. É um plano de Deus. E antes, há tempos atrás, as pessoas tinham mais essa consciência da família. Hoje em dia parece que pulverizou um pouco com o excesso de informação. Mas hoje ali, você sabe o que acontece também? Assim, são tantas mães solo, tantos pais ausentes. Eu passei por isso com 47 anos que eu tenho. Eu passei exatamente por isso. Eu sou fruto de uma coisa que não existiu. Eu fui entender família quando eu tive a minha, a qual eu protejo. Por isso que eu digo. Mas você tinha um conceito, porque se você não tivesse um conceito lá atrás, que você fala assim, mas eu tive meu avô que eu chamava de pai, eu tinha minha avó que eu chamava de mãe. Não, eu tive... Então isso daí é um núcleo familiar. Você sabe o que eu fiz a vida inteira? Eu fiz o que você fez, só que da minha maneira, dentro do meu mapa de mundo. Eu olhei para tudo aquilo que tinha à minha volta, que nada era bom, e disse, eu não vou fazer assim. Eu vou fazer totalmente ao contrário. E eu cresci assim, olhando para as coisas ruins. Mas eu te pergunto, a sua avó vivia com o seu avô? Vivia com o meu avô, não. Depois, não existe. A minha família foi totalmente desestruturada. Você não teve nenhum exemplo assim que você gostou, que você olhou na tua infância? O meu avô foi o máximo que eu tive. Meu avô era um exemplo de homem em relação... Era um homem... Ele me deu um caminho. O caminho do... Você só vai ser quem você quiser se você estudar, se você batalhar por isso. Meu avô, nesse ponto, era um homem que foi muito importante na carreira dele, que era extremamente respeitado, mas que tratava todo mundo igual. Então, assim, eu tirei
tudo de bom que ele tinha e suguei para mim. Do estudar a vida inteira, do respeitar o próximo, a elegância dele. Então, você teve um exemplo que você seguiu. Esse exemplo. Então, aí, é essa matriz que eu vejo que muitas vezes falta. Eu, por exemplo, eu te dou um exemplo. Eu procuro imprimir essa matriz na minha família, na minha filha, no meu filho. Eu vejo assim, por exemplo, minha filha, eu nunca disse isso para ela vai até achar muito estranho se ela, a hora que ela estiver ouvindo esse nosso bate-papo. Eu nunca quis que ela fosse psicóloga. Sério? Nunca quis. Ela quis ser, eu cooperei para isso e deixei ela seguir, mas eu sabia que aquilo não era o melhor para ela. Aí, quando ela me pediu, mãe, eu quero fazer uma pós-graduação em psicanálise, eu falei, ela vai se afundar mais, daqui a pouco ela não é isso que ela quer. Eu sabia que não era aquilo que ela queria. Mas ela precisava passar por isso. Mas ela passou por tudo que ela tinha que passar. De repente, ela queria testar um vestibular de medicina. Casada, ia ter que parar de trabalhar, e o marido dela falou, ela vai passar. Eu falei, mas você está formada há tanto tempo? Foi e passou, né? Então, filha de Ali, Alizinha né? Mas aquela tal história. E hoje ela é médica? Faz o 3º ano de medicina. E o que acontece? Ela conviveu comigo e ela viu a minha determinação. Eu quero, eu posso, eu consigo. E hoje ela realmente é assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Entendeu? Não é fácil, não é fácil. Não. No começo, até teve um dia, ela falou, mãe, acho que tá muito difícil. Eu falei, filha, tá difícil porque você não conhece. A partir do momento que você começar a conhecer, o caminho se torna mais fácil. Tudo que vai ser difícil vai ser aquilo que você vai começar a conhecer. Depois que passar, aquilo que é conhecido já ficou fácil. Ali, olha, eu fico imaginando assim, que sorte, como é o nome dela? Silvana. Que sorte a Silvana tem de ter você como mãe, né? Porque quem me dera ter escutado bons conselhos durante a minha juventude para saber que caminho traçar. Eu teria feito muita coisa os diferente. filhos, eles... Não adianta. Os filhos, você vai aprendendo com eles, conhecendo. Por exemplo, a minha filha é muito esforçada. Ela... É óbvio que ela tem o perfil dela de conhecimento, de inteligente. O meu filho, por exemplo, ele é super inteligente. Mas eu sinto nele, assim, uma pessoa mutante. Porque como ele conhece fácil das coisas, porque ele tem uma inteligência privilegiada, ele abandona fácil também, ele se desinteressa fácil. Mas eu não... Em momento nenhum eu critico, assim, de falar, você não fez, você... Eu sempre falo, eu confio em você... Eu te admiro e eu sei que você vai conseguir. Ele estava fazendo direito, agora resolveu fazer a área de computação. Não adianta, ele vai ter que passar pelas experiências próprias. Não tem jeito, é a personalidade de cada um, né? E você tem que respeitar. Mas você vai direcionando, já está casado, tem 2 filhos, mas de vez em quando você consegue, você dá um alôzinho, conversa, entendeu? O eu te amo tem que fazer parte dessa... convivência diária, Deus te abençoe, né? Um carinho, o amor, o aconchego. E ser firme na hora que precisa ser firme. Que é o que a maioria das mães não está sendo, né? Firme. Eu sou meio brabona, né? Eu também sou. E olha, eu tenho muito orgulho. Como mãe, às vezes meu marido, um tempo atrás, ele disse assim pra mim, ela vai acabar pegando raiva de você, de tanto que você é dura com ela. Eu falei, eu prefiro que ela tenha raiva, entre aspas, né? Que ela fique braba comigo do que ela ache que eu sou a melhor amiga dela. Porque eu sou a mãe, eu não sou a melhor amiga. Eu falo isso para minha filha, eu não sou sua amiga, sempre falei, não sou amiga de vocês, eu sou sua mãe, então me respeita como tal. Porque essa história do pai, da mãe, moderno, que quer ser amigo você acha em qualquer esquina, depois deixa de ser amigo. Pai e mãe é uma responsabilidade divina de você colocar alguém neste mundo que seja produtivo para a sociedade. Exato. E aí você não pode abdicar dessa tua responsabilidade, ela é eterna. E é uma responsabilidade sua. Então é mais fácil você ficar fazendo tudo que seu filho quer do que você educar e aguentar. Tem dias que, olha, eu tenho vontade de chorar, mas eu não desisto porque... Pelo que eu passei, foi o que eu falei. Eu aprendi, eu faço com a minha família tudo aquilo que
ao contrário de tudo que aconteceu na minha vida. E eu olho para Maria, ela está com 11 anos. E eu tenho um orgulho, ela acorda de manhã, ela sabe que se ela não passar a camisetinha dela para a escola, ela tem 11 anos, ela vai com a camisa amassada, porque eu não vou passar a camiseta dela se não estiver no dia. Meu pai e minha mãe diziam a mesma coisa, quem não sabe fazer, não sabe mandar. Exato. Sabe qual é o resultado de fazer isso com a Maria? A Maria, para comida, ela é que ela é chata, ela só come o básico, ela é o arroz, o feijão, o tomate e a carne que vier. Ela está aprendendo agora alguns outros gostos. E ela de manhã não tem fome, raramente ela come, e à noite ela é mais de lanchar. Raramente ela está com fome, ela come pouco. E aí de manhã eu ponho aquela mesa, porque eu sou comilona, de manhã tem ovo, tem mamão, eu preciso comer, eu tenho muita fome de manhã. Filha, senta, vamos comer. Mãe, eu não quero. Aí eu comecei a fazer uns testes. Se a mamãe fizer um misto quente, você come? Quando ela era menorzinha, óbvio, você faz com todo amor do mundo. Vez ou outra você faz por carinho. Mas no dia a dia, que você tá ali na pauleira, limpando cocô de cachorro, cuidando da casa. Eu saio de casa às 8 horas, eu acordo às 5h30, mas eu tenho que, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que cuidar de uma casa inteira. Deixar tudo pronto para quando eu chegar de noite não tá assim. Enfim. Então eu quero. Aí eu falei, olha que espertinha. Eu falei, então você vai fazer. Então eu não tô com fome. Eu falei, então não come. Vai pra escola com fome. Não fiz mais. Se ela não fizer o lanchinho dela de manhã, tá tudo na mesa ali. Tá pronto. Ela só precisa pegar e montar o pão e comer. E se ela tem preguiça de montar o pão, ela vai com fome, porque eu não vou fazer. Ela tem 11 anos. E aí, nessa brincadeira, ela começou a inventar coisas. Comidinhas. Inventou não sei o que, queria comer nuggets, eu não gosto que ela coma essas porcarias, ela pegou uma receita, eu brinquei com ela, falei, vai no YouTube ver como é que faz nuggets natural. Pois a menina não foi lá, não fez o nuggets, não botou, eu tenho aquela elétrica, né, botou lá no air fryer lá, pois ela fez. Resumo da ópera, com 11 anos ela faz muffin, ela faz bolo, o programa dela de final de semana é juntar as amiguinhas para ensinar as amiguinhas a cozinhar. Ela passa a roupinha dela, ela faz a comidinha dela, às vezes, assim, na hora do aperto, ela, mãe, eu quero comer um bifinho, ela vai lá, tira, ela coloca. Com 11 anos. Débora, deixa eu te falar uma coisa. Você viu que eu estava olhando você contar essa história. Essa é a realidade de vida. Você sabe o que acontece? Hoje em dia, as pessoas ouvem uma história. Muitas vezes, elas até se irritam porque elas não têm paciência de ouvir. Sim. Eu sou uma boa ouvinte. Eu também sou. Eu gosto de conversar, mas eu sou uma boa ouvinte. E, engraçado, sempre que alguém conta alguma coisa para mim, eu fico vendo a dimensão daquilo que se foi contado. Assim, a gente está aqui, as pessoas estão ouvindo e estão vendo. Aí eu me pergunto assim, será que as pessoas conseguem perceber que esse falar não tem... É uma história que ela não faz parte da minha vida, mas ela pode fazer parte do meu conhecimento em relação a como eu devo proceder, em relação ao cuidado de mim com aquilo que eu tenho de mais sagrado, que é o meu lar, a minha casa, para eu preencher o meu espaço, para não ficar com aquela coisa assim, eu não vou servir, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, muitas vezes, a pessoa está dando errado, e é necessário parar um pouco para ver o movimento do outro. Para ver o movimento do outro. Eu sou muito de ver o movimento do outro. Eu acho isso muito importante. E esse seu movimento agora é uma coisa assim que eu falo assim, lá na frente, depois de muitos anos, muitas vezes um pai e uma mãe, ele não tem noção e não sabe por que o filho se afastou. Mas o filho se afasta justamente porque ele não consegue viver essa integração familiar. E essa narrativa tua é uma integração familiar. Totalmente. Eu morro de orgulho de saber que eu tenho uma filha assim, com 11 anos, que faz e faz pra gente. Papai, vem, vou fazer. O Og fala...
cadê meu muffin? Ela vai lá e é tão gostoso, sabe? Você vê o orgulho dela de ter realizado. Porque ela está preenchendo o espaço, Tá. né? Ela está conseguindo preencher o espaço. Sim, e está se tornando E talvez uma mulher antes não interessante. fizesse, queria que o outro fizesse para ela, porque ela não sabia como preencher aquele espaço. Consciente ou inconscientemente, ou pela responsabilidade da família, Sim. de uma forma inteligente, você ensinou ela a preencher o espaço e ela se sente completa E mais hoje. do que isso, eu mostrei para ela que ela pode, que ela Exatamente. é capaz. Porque eu acho muito triste quando eu escuto uma mãe dizer que o filho não é capaz. Agora eu quero te mostrar. Eu fui pesquisar, né? A verdade, eu entrei lá no teu Instagram. Peço desculpas, mas eu tive que fazer. Aí eu falei, gente, eu preciso olhar o que ela tem aqui para ver o que a gente pode debater. E aí eu achei 2 fotos e um vídeo que eu falei, é isso aqui. Essa foi a primeira foto que eu achei. Fala para mim dessa foto. Quem é essa pessoa linda? É linda mesmo. Essa é minha mãe. Você sabe que Dona Silviana, né? Ela tinha um apelido de Dona Nega, porque de família de pele muito clara. Aham. E ela tinha um cabelo assim escuro, Aham. né? Com a ponta bem ruiva como o meu. E então ela tinha um apelido de Nega. Todo mundo chamava ela de Nega por causa do cabelo. Minha mãe foi uma mulher muito bonita, era uma mulher bondosa. Eu posso dizer assim que ela fosse uma líder de bairro da época. A mãe nunca foi candidata a nada, mas ela lutava pelo bem-estar das pessoas. Acho que vem dela esse teu Eu creio que sim. No esse teu lado Natal, social. no Natal é uma coisa que me lembra muito, e eu me lembro toda a família. A minha mãe, ela fazia uma mesa assim enorme, Aham. com um Cozinhava bolo bem? enorme, confeitado sempre de azul e branco. E em cima daquele bolo, ela colocava, isso ela fazia no dia 25 de dezembro, e ela colocava uma imagenzinha de Jesus. Que bonitinho. E aí, meu pai tinha caminhão, ela saía catando todas as pessoas mais necessitadas, levava lá para casa, sempre tinham em torno de mais de 100 pessoas. E ali ela tinha tudo que era de mais farto, uva, tinha romã, que ela gostava muito, muito refrigerante. Ela fazia a tal da rabanada, que era uma delícia. Ai, como é bom esse negócio. Né? E aquele bolo imenso. E muito brinquedo, bala, essas coisas. E ela distribuía para aquelas crianças. E ela cantava parabéns, sempre era o neto mais novo dela que apagava a velhinha. E ela dizia assim, que a estrela da festa era Jesus. Gente, eram 13 filhos, são 13 filhos. Quantos netos? Eu não tenho a conta Perdeu dos a netos conta, da minha mãe. imagina, gente. Como eu sou a mais nova, eu tenho sobrinhos que são mais velhos do que eu. Gente do céu. Bom, vamos para a segunda foto, que eu achei maravilhosa quando eu vi, que é essa daí. Você vê, esse é meu pai, né? Meu pai, ele tomava banho no final da tarde, 5 horas, colocava o pijama dele e sentava na frente da televisão. Você lembra desse dia? Lembro. Lembro, eu sempre fui muito manhosa. Eu ficava assistindo televisão assim, sempre abraçada no meu pai. Às vezes eu dormia no colo dele, ele Tava ficava... bravo nessa foto? Ou tava com sono? Não, ele ficava assistindo televisão. Aí a gente não tinha mais minha mãe, né? Então eu sempre passava para assistir televisão com ele. A minha mãe faleceu. Ele tinha 74 anos. A minha mãe faleceu com 79. Mamãe era 5 anos mais velha que meu pai. Aham. Né? Quando meu pai conheceu minha mãe, ela já tinha 5 filhos, né? Aham. E ele que era solteiro e era bem jovem. Foi E quando amor mesmo. ele era muito apaixonado pela minha mãe. Eu me lembro bem quando a minha mãe faleceu, ela falou assim, cadê seu pai? Aí eu falei assim, o papai foi para a fazenda, amanhã ele vem. Ela falou, amanhã ainda já vai ser tarde. Aí eu falei, nossa mãe, por quê? Você tá tão bem. Aí você vai sair daqui. Ela sorriu para mim e falou assim... Eu falei, você precisa de alguma coisa? Ela falou, não, filha, eu sou uma mulher realizada.
Eu tive o melhor marido do mundo. Nossa. E no outro dia, quando ele chegou, ela já estava toda inchada, em coma. E aí ela já tinha acabou falecendo logo alguns dias depois. Foi muito interessante essa fotografia aí, ela me chama muita atenção, de uma irmã minha que faleceu agora, fez um ano em dezembro. Como era o nome dela? Adir. Sim. E quando eu sempre fui mais moderna, né? E o meu pai era muito novo quando a minha mãe faleceu, porque negro, com 74 anos, parece que tem 40, né? É. E a minha irmã, ela era ciumenta, ela cuidava meu pai, não podia ninguém olhar. Igual a Maria. E um dia eu estava lá na frente da casa, assim, no muro, e aí eu falei assim, pai, o senhor é muito novo, não pode ficar sozinho. Ele ficou olhando assim para mim, assim, com aquele... Essa menina é abusada, sabe? Eu senti isso, né? E de repente o senhor acha alguém que gosta e não sei o quê, né? Aí ele olhou para mim com uma cara assim, depois ele só deu um sorriso, assim, olhou e falou assim, a sua mãe foi a minha primeira e última namorada. Que bonito. Nunca casou. Nunca nada. Nunca olhou para outra pessoa, absolutamente nada. Bom, então, eu acho que isso diz tudo, né? Não, isso não tem, eu acho que não tem preço, né? Não tem preço, não tem preço. Não tem você ter o amor verdadeiro, não tem preço. Aí agora, para descontrair, eu achei esse vídeo, eu falei, essa mulher é incrível. Aonde você achou esse vídeo? No finalzinho do seu Instagram. Presta atenção. Ó, eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, tudo novinha. E ela tá no meio de branco, perfeita. Eu tinha que trazer esse vídeo ali. Agora você já falou que você é atleta, né? Você lembra desse dia? Olha, isso faz tanto tempo, gente. Eu acho que era a tal da Zumba, né? Eu nem tinha visto isso aí. Essa eu não lembrava. Eu falei, gente, ali lá, maravilhosa, chiquérrima, acompanhando tudo. E as meninas do lado, né? Falei, gente, presta atenção, quem me dera. Mas eu vou te falar uma coisa, Débora. As pessoas se preocupam muito com a idade. É verdade. E o envelhecer é deixar de viver. É verdade. E eu acredito que para mim vai ser muito difícil envelhecer. Porque todo dia que eu acordo, eu abro a janela do meu quarto, vou para a sacada, eu moro em prédio, eu olho assim, eu faço o nome do Pai e falo, Deus, obrigada por o Senhor me dar essa oportunidade desse dia, de viver bem, obrigada pelo que eu tenho. Então, eu acho que a gratidão, quando a gratidão faz parte da tua vida, mas ela é algo interno, ela é verdadeiro. Então, quando muitas vezes os outros falam assim, você fica sozinha nesse apartamento tão grande, você não se sente só? Às vezes eu tento. Até eu tento querer ser infeliz. Mas depois eu olho, eu tento. É aquela tal história, eu tenho que tentar para ver o que acontece, né? Aí eu olho assim e falo assim, ai, mas cria vergonha na cara, tem tanta gente morando na rua, você está morando tão bem, você quer... Como é que você vai conseguir ser infeliz? Mulher. Eu não consigo, entendeu? Sabe o que é? O teu segredo, eu acho que é o segredo da felicidade. Você é grato pelo que você tem. Você só avança quando você tem gratidão por aquilo que você já tem no momento. Exato. Senão você não segue no segundo passo, você fica parada. Exatamente. Meu amor, você... Terminamos. Você foi incrível. Gostou do eu? É muito legal. Eu gosto de política. Eu fiquei 30 anos no Poder Judiciário Eleitoral. E eu gosto de falar sobre política, eu gosto de falar sobre a posição de nós mulheres na política. Já dei muita palestra para as mulheres, entendeu? Já cuidei por muito tempo de um partido na área das mulheres, fazendo assim, material para que as mulheres... Você fez muitas campanhas interessantes, projetos sociais muitos projetos em relação a essa área. E eu acredito assim que seria muito bom acordar as mulheres. E me chama muito a atenção quando você foi candidata e renunciou. A renúncia nem sempre é uma perda.
Não E mesmo. nunca você ser fraco. É você se manter numa posição onde você dá um passo atrás para que você possa seguir com segurança e demonstrar que na vida, muitas vezes, quando você acha que você está perdendo, é um momento que você está ganhando. Eu curti a sua página, comentei na época. E isso é muito importante. Como seria bom se mais mulheres se preocupassem em preencher esse espaço onde ela possa adquirir mecanismos para defender propostas que não são defendidas pelo homem, não porque muitas vezes ele não acha importante. Ele não consegue entender, ele não é mulher. Exato. Ele não é mulher. Só que, infelizmente, a gente tem poucas mulheres capacitadas ou que têm a política como prioridade. Mas eu acho que isso eu quero te trazer de volta para a gente debater mulheres na política, porque é um assunto muito complexo, muito extenso. Não desista. Eu não vou desistir. Não desista. Eu não vou desistir. A política está em mim. O outro ser humano, ajudar o próximo, de alguma maneira eu vou chegar lá. Se essa for a vontade, se isso estiver no meu destino, eu vou criar oportunidades para que isso aconteça. Mas eu quero que a gente tenha essa conversa também nesse âmbito. Hoje eu queria conversar com você. Eu tenho certeza que desse podcast aqui, olha, você falou cada coisa incrível, assim, eu tenho certeza que é o que eu queria ali, que as pessoas escutem a verdade, que a verdade às vezes ela dói, porque crescer dói, mas as pessoas precisam escutar, né? Que a gente não, vem da gente, tudo que a gente ganha nessa vida vem da gente mesmo, a gente conquista. Eu delimito até onde eu quero chegar, e o céu é o limite. E o céu é o limite. Minha amiga, muito obrigada. Já está combinado a nossa próxima conversa, Mulheres na Política. Muito legal. Você vem? Você vem? Com certeza. Então tá fechado. Obrigada, viu? Eu que Essa agradeço. Mesa é muito grande. Eu que agradeço. É importante a gente... Quem divide, multiplica. Sempre. E quando você divide algo de você, pode ser que sirva para alguém. Com certeza vai ser. E aí você já multiplicou. Obrigada, minha amiga. Esse foi o primeiro podcast Ponto D. Eu espero, de alguma maneira, ter chegado a você, ter te impactado, ter te mostrado, junto com a minha amiga ali, que ser mulher pode ser fácil. É só a gente querer, é só a gente acreditar que a gente é capaz. E é isso. A semana que vem tem mais um Ponto D comigo, Débora Ibrahim. Obrigada. Não deixa de comentar, curtir, compartilhar e levar para suas amigas, para os seus amigos o nosso Ponto D. Até a próxima.